Gomes, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira, que localiza-se em Niterói, no Rio de Janeiro. Por lá, eu coordeno o LEPID, que é o Laboratório de Estudos de Política e Ideologia, e também 2 núcleos de pesquisa credenciados pelo CNPq, o NUEST, que é o Núcleo de Estudos de História do Espiritismo, e o NECREG, que é o Núcleo de Estudos de Culturas Políticas, Religiosas, Jurídicas e Institucionais. E eu venho hoje aqui falar com vocês sobre um projeto que foi apoiado pela FAPERJ no ano de 2024, e nós estamos, desde então, colocando em prática esse projeto. O nome do projeto é As Religiões Mediúnicas no Rio de Janeiro, entre 2 mundos de uma história de perseguições. E a culminância desse projeto é a criação de um memorial das religiões mediúnicas, que agora estamos apresentando para vocês a conclusão da primeira fase do projeto. Primeira fase porque ainda temos muitas instituições no Rio de Janeiro, quiçá em outros espaços também do Brasil, para que possamos implementar o trabalho que nós realizamos em 10 instituições aqui no Rio de Janeiro. Uma eu fui a Brasília, porque no Rio de Janeiro ela só funciona a parte histórica e já vocês vão saber qual é. Junto comigo, nesse projeto, estiveram pesquisadores também, que ajudaram a selecionar os documentos, ajudaram a digitalizar, que foram o Diego Uchoa de Amorim. Foi um trabalho que envolveu toda uma dedicação, logística, estrutural, de pensamento, de debate sobre a qualidade das fontes, de todo esse processo de negociação com as instituições espíritas, tanto aqui da cidade do Rio de Janeiro como algumas fora da nossa capital, mas também aqui dentro do estado. E, enfim, foi um trabalho sensacional que deixou muitos legados para a própria trajetória de formação acadêmica de cada um de nós, mas também tenho certeza que vai mudar muito os rumos das pesquisas que estão sendo empreendidas nesse momento ou aquelas que virão, né, desse ponto de vista futuro, porque essa qualidade das fontes, o cuidado que a gente teve, algumas entrevistas também que foram realizadas com membros importantes desses espaços e dentro dessa sociabilidade, dessa rede, né, das religiões mediúnicas aqui no Rio de Janeiro, que vão estar disponíveis para acesso. Eu fico muito feliz com tudo isso e tenho certeza que tanto a sociedade civil do Rio de Janeiro quanto os brasileiros como um todo vão se orgulhar do trabalho que a gente fez nesse memorial. O Edson Pio Júnior. A importância deste projeto se dá pela proposta de se preservar e difundir documentação primária de registros históricos relacionados às religiões mediúnicas brasileiras, contemplando a Umbanda e o Espiritismo. Durante a execução do projeto, realizei, em conjunto com a equipe, a tarefa de levantamento, digitalização, conferência e organização de diversos documentos. E o legado que objetivamos deixar para a pesquisa científica, em torno dessas 2 concepções religiosas, é um acesso fácil e organizado através do portal, do site do Memorial das Religiões Mediúnicas, isso para todos os pesquisadores que, assim como nós, percebem a importância histórica e religiosa que tanto a Umbanda quanto o Espiritismo possuem para a formação cultural e espiritual do nosso país. O Henrique Miranda. Eu ajudei no levantamento, na digitalização de vários documentos. E este projeto tem muita importância, pois deixa à disposição de vários estudiosos, principalmente de religiões mediúnicas, um vasto material de pesquisa. E neste site do memorial, vocês encontrarão um excelente material para a pesquisa histórica da Umbanda e do Espiritismo. E o Eric Pacheco. Esse memorial é muito importante porque é essencial resgatar a história dos centros espíritas, porque através da história a gente vai saber como o movimento espírita chegou até hoje, né, com centros centenários, né, que são, sem dúvida, muito importantes para a divulgação do espiritismo. Esse memorial vai deixar um legado de incentivo a novas pesquisas
desses documentos e de outros que podem ser encontrados posteriormente? Esse trabalho ele nasceu de uma preocupação muito concreta, uma preocupação real, que é a necessidade urgente de preservarmos os documentos históricos, que em muitos casos estavam à mercê do tempo, guardados em condições frágeis, vulneráveis à umidade e o desgaste natural, além da ação de traças, brocas, enfim, com todos os tipos de insetos possíveis, que silenciosamente corroem páginas inteiras da nossa memória. Em alguns espaços, encontramos materiais já com o risco de desaparecer, atingidos por essas circunstâncias, além também de circunstâncias de ordem climática. Em outros lugares, infelizmente, os documentos desapareceram porque os insetos chegaram antes da gente. Preservar a memória não é apenas importante, é necessário para que a história dessas tradições não se perca. As religiões mediúnicas fazem parte da formação cultural do Rio de Janeiro e do Brasil. Suas casas guardam verdadeiros relatos de vidas, práticas espirituais, solidariedade, reconstrução, resistência e fé, que atravessam gerações. Mesmo com recursos limitados, nós fizemos o nosso melhor, com muita garra, muita dedicação, muita criatividade. Utilizamos ferramentas simples, como o nosso celular. Os nossos celulares é que foram utilizados para digitalizarmos os documentos, mas sempre com muito cuidado técnico, respeito e consciência histórica. Nessa primeira fase, como eu comentei com vocês anteriormente, nós digitalizamos documentos de 10 instituições. As instituições que nós digitalizamos foram o Centro Espírita João Batista, cuja fundação foi em 1902, o Centro Espírita Humildade e Amor, que é de 1925, a Agremiação Espírita Dom Pedro II, que é de 1945, foi a mais novinha das instituições espíritas, que nós digitalizamos os documentos, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CERJ, que é de 1924, o Grupo Espírita Sebastião, que é de 1909, o Centro Espírita Jacarepaguá, que é de 1873, a sua origem, século XIX, isso mesmo que vocês ouviram. A Sociedade Espírita Jorge, que é de 1927, o Grupo Espírita Fé e Esperança, que é de 1922, a Federação Espírita Brasileira, de 1884, eu fui a Brasília digitalizar documentos que foram disponibilizados, e a Congregação Espírita Umbandista do Brasil, que é de 1968, uma instituição que nós vamos oferecer para a sociedade acadêmica, para a sociedade, para os interessados de maneira geral, documentos maravilhosos, tanto sobre a Umbanda como sobre o Tancredo da Silva Pinto. Além da digitalização, nós também realizamos entrevistas com os dirigentes e lideranças de cada uma dessas casas que nós tivemos o prazer de digitalizarmos os documentos. Suas vozes estavam cheias de memórias, relatos, ensinamentos, experiências. E irão contribuir certamente para pesquisas e para a valorização das próprias instituições. São depoimentos que enriquecem o memorial, dando vida aos documentos e mostrando a importância que esse trabalho teve também para as próprias casas religiosas, sejam espíritas ou seja o espaço umbandista que nós digitalizamos os documentos. Houve, ao longo do processo, uma troca muito significativa.
As instituições nos confiaram os seus acervos e nós devolvemos a eles todas as digitalizações organizadas, permitindo que cada casa tenha uma cópia preservada de seus próprios documentos. Essa devolução faz parte da essência do projeto: fortalecer espaços religiosos, oferecer condições de conservação, contribuir para que cada instituição tenha condições de manter viva a sua própria história. Eu digo isso com muita humildade e com bastante consciência. Este trabalho, ele marca uma iniciativa que não encontrávamos organizada dessa forma, sobretudo no campo das religiões mediúnicas. Não se trata de afirmar que é algo inédito, mas de reconhecer que estamos dando um primeiro passo, feito de forma modesta, mas sólida, séria, com comprometimento, começando aqui no Rio de Janeiro e abrindo para fases futuras, para que mais casas possam preservar e compartilhar os seus acervos. Mais que documentos, nós estávamos lidando com a memória viva, a memória de pessoas, dos cultos, das práticas espirituais, das comunidades que construíram e constroem o que somos enquanto sociedade. Também nos preocupamos em indicar a localização de livros que discutem a história das religiões mediúnicas, o Espiritismo e a Umbanda, na Biblioteca Nacional, e documentos que se encontram depositados também no Arquivo Nacional, para facilitar a vida, o trabalho dos pesquisadores. Que este memorial sirva para a academia, para os pesquisadores, para os estudiosos de forma geral, estudiosos independentes, e para todos aqueles que desejam compreender melhor a história do Espiritismo, da Umbanda e das religiões mediúnicas de forma geral. E que contribua, sobretudo, para que possamos nos reconhecer, nos compreender com a preservação da nossa memória. Muito obrigada.